Olá, boa noite, boa noite. Vamos esperar um pouquinho. Grande Matheus. Opa, a Mônica já entrou. Obrigado, Matheus. Fica até o final, hein? Ô, Fefo, do Uruguai, tudo bem? Caramba, que legal. Olá, tudo bem, Olá, Mônica? boa noite. Boa noite, tudo Tudo bem? bem? Tudo, e Me vem me você? ouvindo bem? Tô te vendo bem, mas a sua cabeça tá cortada aqui, ó. Você pode subir um A cabeça pouquinho. tá cortada. É, Vê se eu ficar mais longe, dá pra ver? acho que dá, agora dá. Melhorou? Melhorou. Tá, só se eu sentar no chão, deixa eu ver. Vê se melhora se eu ficar aqui no chão. Deixa eu ver. É, melhor, viu? Melhor, Melhor? Então, ótimo. melhor. Legal. Deixa o pessoal entrar então um pouquinho. É, Tá. enquanto isso, boa noite, boa noite, boa noite, mãe da Mônica, tá aí a mãe da Mônica. Fala, Ju, tudo bem? Olha, enquanto a gente espera o pessoal entrar, quem já entrou, faz o seguinte, aperta o direct aí, eu vou colocar o tema agora, né? Eu vou colocar o tema da nossa live, e aperta o direct e manda para outras pessoas também, vai, porque aí quando a pessoa olhar, e olhar o que está escrito, qual é o tema, também também vai dar certo, também a pessoa vai querer também. Ô, Gabriel, boa noite. Legal. Vou fazer o seguinte, ó. Para a gente começar, eu vou desativar os comentários para a gente poder ver a Mônica também direitinho. Só que talvez a maioria não saiba. Quem quiser fazer pergunta, é só apertar aqui embaixo o botão de interrogação. Tem um quadradinho aí com o botão de interrogação. É só colocar aí e aí aparece aqui para mim e a gente seleciona as perguntas, tá bom? Então a gente desativa aqui os comentários, mas isso não impede ninguém de fazer as perguntas e acho importante também não fazer só pergunta. Se alguns de vocês quiserem também complementar alguma coisa, pode, mesmo que não tenha a ver com a face, mas de repente tem a ver com o movimento, e a partir do que a gente está falando, vem uma ideia de que, nossa, agora eu vejo o movimento de uma outra forma, e eu quero complementar, ou eu já sei isso, eu já sei aquilo, também é bem-vindo. Não precisa ser só pergunta, tá bom? Então eu vou desativar aqui os comentários, mas as perguntas continuam. E deixa eu ver como é que eu vou fixar a, como é que eu vou fixar aqui o tema nosso. Se alguém souber, pode me mandar aí, viu, gente? Como é que faz? Eu não sei, nunca fiz isso. Eu acho que você escreve como se fosse um comentário e deve ter algum Ah, botão. Também não sei. verdade. Então deixa eu fazer isso aqui. Hum, não, mas eu não sei Não tem fixar, não. problema. Depois, na hora que gravar, Rafa, a gente deixa. Deu certo. Deu? Oba! Deu certo. Show. Mas some, mas tá bom, é isso aí. Muito bom. Mônica, tudo bem aí? Tudo ótimo. E você? Tudo bem também, tudo bem também. Então tá, então vamos lá. É, Antes de mais nada, essa live, né, que é a segunda da série, então a gente está fazendo essa série, né, que chama Move Academy, Move Talk, né? E a ideia aqui é a gente conversar sempre sobre movimento, que é o núcleo da nossa profissão, seja você fisioterapeuta, seja você profissional de educação física, o movimento é sempre importante, né? De repente você é um biólogo também, isso é importante para o seu entendimento.
A ideia aqui, nessa agora de hoje, né, é a gente fazer um formato de aula. Então, eu vou falar, a Mônica vai falar, mas por que que a gente decidiu fazer isso e não aquele bate-papo como da semana passada? Porque a gente quer entregar conteúdo, a gente quer entregar alguma coisa que tenha grande relevância, né? Então, isso é importante. A gente montou uma estrutura para a gente seguir, né? Uma estrutura pedagógica aqui para a gente seguir, para facilitar o entendimento para todo mundo, tá bom? Então, como é aula, de vez em quando, vocês podem me ver aqui, talvez eu vá anotar alguma coisa, porque se é aula, não sou só eu que estou ensinando, pelo contrário, eu também estou aprendendo, eu aprendo com a Mônica todo santo dia, e não vai ser agora diferente, né? Tá bom? E, Aprendemos um com o outro sempre. e aí é o seguinte, né? O tema, então, é fáscia em ação. Parece um tema amplo, de fato mas a gente vai falar um pouquinho de conceitos mais básicos da face. Por que que a gente vai fazer isso? Né? Porque a gente percebeu da semana passada para cá que tem alguns conceitos básicos que precisam ser trabalhados, né, para então a gente dar continuidade nessa profundidade do tema movimento. Então é uma coisa que a gente trouxe e a gente vai falar da estrutura, a gente vai falar de algumas funções, vai falar da face um pouquinho no alongamento, na força, a gente vai dar um apanhado geral. Eu sei que aqui tem pessoas que já entendem, né, da face já há algum tempo. Então, pessoas que já me mandaram mensagem, que estudam com a gente, que falaram que ia estar aqui. Mas, independente se você sabe bastante ou não, fica até o final, principalmente você que sabe bastante, porque uma vez eu escutei isso de um grande amigo, e eu acho, isso é uma lição que eu levo para a minha vida. Quando você acha que você sabe alguma coisa e que você vai ver de novo, ao invés de você não querer ver, para e presta mais atenção, duas vezes mais atenção. Porque é nesse momento que você vai começar a entender algumas outras coisas. Então é legal. E qualquer comentário que venha a complementar é super bem-vindo. Pode colocar aqui, tá bom? Então, vamos lá. Primeiro eu vou apresentar a Mônica, que talvez alguns de vocês não conheçam a Mônica. Então, essa é a Mônica Shapiro, que mora em São Paulo, e ela é profissional de educação física, trabalha na Reebok, é rufista, e também estuda o Fashion Manipulation. Nós somos líderes, tanto ela como eu, nós somos líderes da Universidade da Face. A gente participa dos mesmos grupos de estudo, basicamente também dos mesmos cursos, e ela tem uma clínica dentro da academia que ela atende como personal. Então, lá ela atende como personal, e atende também naquela abordagem clínica, né? De repente o indivíduo está com alguma queixa e ele precisa ir para a maca. E aí a avaliação dela, de repente, ela fala, não, esse indivíduo precisa ir para a maca, e aí lá ela vai fazer algumas outras intervenções, né? Com características clínicas, e aí ela dá continuidade no trabalho dela, tá bom? Então essa é a Mônica. Bem-vinda, Mônica. Muito obrigada, Rafa. Então, agora eu vou apresentar Rafael Couto, mas eu vou contar uma historinha, gente. O Rafa, ele adorava jogar bola. Antes de cursar, né, educação física, ele adorava jogar bola. E aí, por isso, ele decidiu cursar educação física. Mas ele achou que ele não ia estudar muito. Mas ele se enganou, né? Oh. Mas ele acabou se encontrando. E aí, depois de formado, ele trabalhava das 6 às 10 da noite, de segunda a sexta. Trabalhava pra caramba. Dava várias aulas, dava aula coletiva, dava aula de natação para adulto, para criança, trabalhava na sala de musculação, atendia como personal, grupos de corrida, aula em escola, isso tudo e muito mais. E como eu disse, ele se transformou com a educação física porque ele descobriu que a profissão não é apenas sobre os esportes, mas sim sobre pessoas. E isso eu acho fantástico quando ele fala isso, porque é o que me fez me conectar mais ainda com o Rafa. E ele fala, né, que o ser humano é a matéria-prima da nossa profissão. E a gente tem que se conectar com essas pessoas, cuidar, interagir, estar aberto, porque isso é essencial para a nossa carreira. E é.
Então, hoje ele gosta de estar com as pessoas, de conhecer as suas histórias e de aprender com elas. E aí, além de, né, de ser a profissão o convidou para ser um estudioso. E hoje ele é um brilhante estudioso dentro da nossa área. E ele começou a olhar um movimento, além, né, do que a gente tem, né, de formação de olhar flexão, extensão, abdução, rotação. Ele queria entender um pouquinho mais e ele foi olhar além do movimento, ele foi olhar para o ser humano. E aí ele pôde entender a estrutura e que os movimentos eles tinham algo mais que apenas músculos e ossos e flexão e extensão. Então ele começou a ter esse outro olhar, ver além de tudo isso e começou a ver que faltava alguma coisa para o quebra-cabeça. Foi aí que então em 2012 ele conheceu a fáscia, né, os estudos da fáscia. E aí ele começou a fazer cursos, participar de congresso, participar de grupos de estudos, começou a ler as pesquisas. E esse esforço para conhecer um pouco mais, né, do que é a fáscia e outros seus elementos, ele começou a estudar dentro, né, da Universidade da Fáscia. Então ele é formado em Facial Fitness, que é um curso que vem da Alemanha. Ele tem a formação de Facial Manipulation, que é do método Steckel, que é da Itália. E hoje ele estuda a relação entre os exercícios faciais com outros elementos do treinamento físico, como a força, o condicionamento cardiovascular e o impacto dessa junção sobre o sistema imunológico. O Rafa também, gente, é professor de pós-graduação em módulos especiais que envolvem o treinamento da fáscia e o treinamento funcional. Ele também atua como terapeuta, é líder pela Universidade da Fáscia, como ele já disse, e, claro, cofundador da Move Academy, junto comigo. E juntos somos a Move Academy. Muito bem, nossa, obrigado. Esse é o Rafa. Você me lembrou muita coisa. Então tá bom. Vamos lá então. Então, como eu disse no início, a gente vai falar de alguns conceitos básicos do que é a face, então depois a gente vai levar ela para o movimento, né? Então vamos lá. A primeira coisa que a gente tem que entender, então, sobre o que é fáscia, né? De repente você está escutando aí pela uma das primeiras vezes e você já imagina aquela película que envolve o músculo. Então você fala, poxa, fáscia, eu lembro dela, assim, é uma película que envolve o músculo e só, para por aí, né? Aquilo tá certo, né? Essa imagem que vem na sua cabeça de que a fáscia é aquela película tá certo. Mas tem muita coisa além disso, tem muita coisa por trás disso. A primeira delas é que o nosso conhecimento ele para até aí, né? Então a gente sabe que é aquela película e ponto final. Por que a gente para? Porque acredita ainda em algumas instituições de ensino que ela é inerte, que ela não responde. Só que não, ela é um tecido vivo, ela é um tecido então que responde. E se você toca nela, ela vai responder. E quando ela responde, ela causa algumas consequências, dependendo de como ela é tocada, de como ela é estimulada. Então, a fáscia, ela, apesar de ser essa imagem que a gente tem de que ela é um tecido que cobre os músculos, ela não é só isso. Hoje, além de ter, então, da gente ter tido essa informação, essa grande descoberta que ela não é inerte, que ela é um tecido vivo, que ela responde a estímulos específicos, a gente se refere a ela hoje como um sistema. Então, assim, não é que existem várias faces, né? Existe uma face. Então, todo corpo tem apenas uma face. Só que a gente fala num sistema porque a gente tem cada parte dessa face única tem características diferentes. Então, a gente não está imaginando só aquela película que envolve o músculo que tem uma característica distinta. Existem outras partes desse mesmo sistema que têm outras características, né? Então, essa imagem que vem na sua cabeça quando fala de face, que é aquela película, você pode perceber que ela talvez seja um pouquinho mais rígida. Mas existe fáscia, né? Existe parte da face que é um pouco mais frouxa, existe parte da face que é mais rígida do que essa imagem que veio à sua cabeça, e existe partes da face também
que tem outras características, né? Tem parte que tem mais camadas, tem parte que tem menos camadas, né? E embora, sim, tenha bastante camadas, né? Ela é uma só. Então, é importante que a gente, então, entenda que a gente está se referindo à face como um sistema. Isso é muito importante. Então, a face ela é única, mas com características distintas. E a gente precisa, antes de pensar em movimento, entender quais são essas características. Então, basicamente, a face é dividida em duas partes. Uma é a parte das células e a outra é a parte do que está fora das células, que a gente chama de matriz extracelular, né? Tudo que está fora das células. Então, dessas duas partes, se a gente for puxar aqui para as células, a gente tem algumas delas, mas o principal é uma célula chamada fibroblasto. Então, nessa parte aqui, a gente já sabe que existe uma principal que chama fibroblasto. E na outra parte, que é a matriz extracelular, que é tudo que está fora da célula, existem também duas partes. Uma, que é a substância fundamental, e outra, que são as fibras. Então, na matriz, ou seja, fora da célula, a célula já produziu alguma coisa que a gente vai comentar daqui a pouco, e então o que ela produziu está fora dela. Existe isso que ela produziu em formatos de fibras, e existe também uma substância aquosa, que é chamada de substância fundamental. Então, essa é uma ideia básica, mas que é muito importante a gente saber com clareza. Duas partes, células e matriz extracelular. Dentro da matriz extracelular, a gente tem fibras e a gente tem a substância fundamental. Imagina assim, imagina que as células, né? Então, as células elas produzem essas fibras. Então, você tem fibras para todas as direções, a gente vai falar isso daqui a pouco, mas todas essas fibras são como cabos de aços mergulhados num aquário, né? Você tem um monte de fibra em volta de um monte de líquido. Então, isso é o que está fora da célula. Isso é a matriz extracelular. E aí, dentro dessa parte, né, da matriz extracelular, a gente tem estruturas químicas, como os glicosaminoglicanos, os proteoglicanos, que são cadeias químicas, que são polímeros, que são estruturas que seguram a molécula da água, né? Então, por exemplo, o hialuronato, ele é uma cadeia química que tem uma estrutura, parece como uma esponja cheia de bracinhos, e esse hialuronato, ele segura a molécula de água. E quanto mais hialuronato a gente tem, maior a nossa capacidade de segurar mais moléculas que compõem a substância fundamental. E aí isso tem uma série de consequências, porque pode facilitar o deslizamento, pode comprometer tanto positivamente como negativamente a transmissão de força, que a gente vai falar um pouquinho daqui a pouco. O que difere basicamente, então, a gente está falando de um sistema. O que difere uma parte da outra? Duas coisas também. Simples. Densidade e direção de fibras. Então, tem uma parte que é mais densa, tem uma parte que é menos densa, tem uma parte que tem fibras mais para uma direção, tem fibras mais para uma outra direção, tem uma parte que parece mais um caos desorganizado, tem outras que são muito bem organizadas. Quando eu falo caos, só parece. Quando a gente olha, né, pessoa, olha uma foto, a gente fala, nossa, que caos, né? Mas de caos não tem nada, porque é uma estrutura extremamente organizada. Ela só vira um caos através de desuso, por exemplo. Aí a arquitetura do tecido facial, ela realmente vira um caos porque ela não sabe para onde ir. Uma outra coisa importante, né, a respeito da face, que a gente pode falar e que talvez vocês já tenham escutado falar, é que ela é viscoelástica. E, de fato, ela é viscoelástica. Então, a gente tem um sistema que é viscoelástico. Mas tá bom. Mas o que é um sistema viscoelástico? Se ela tem características diferentes, de acordo com as partes e as funções, então tem hora que ela é mais viscosa e tem hora que ela é mais elástica. Quando ela é mais viscosa,
O que significa viscosidade, né? Vamos pensar no travesseiro da Ela NASA, cortou um que pouquinho aqui para mim. Voltou. eu acho que voltou, né? Eu acho que travou o seu. Ou será que foi o meu? Será que foi o meu? Ah, então tá. Tá, eu vou fazer o seguinte, Mônica, posso ativar os comentários? Porque aí se alguém travar, eles falam pra gente, pode ser? Não, você que sabe. Acho melhor assim, mas Deixa tudo assim bem. mesmo, né? Tá É. bom, então deixa assim mesmo. Tá bom, então, tá bom. Eu estava falando e para mim pareceu que você travou, mas aí como não tinha ninguém para perguntar, né? Mas tá bom, vamos continuar Bom, então. se quiser pode Não, ativar, não, você que não, sabe. não, vamos deixar assim. Então, aí tem a questão tem partes que são mais viscosas e tem partes que são mais elásticas. Então, eu estava falando da viscosidade. De uma maneira geral, a face é viscoelástica, mas em partes que ela é mais viscosa, isso quer dizer que ela tem boa absorção de força, mas ela não devolve essa força. Se a gente pensar no travesseiro da NASA, a gente toca e a gente pressiona, e quando a gente tira, o travesseiro ele vai voltando devagarinho, porque ele não tem o potencial de devolver a força que eu apliquei. Ele não tem velocidade para isso. Então, ele até absorve energia cinética. Quando a gente fala de energia cinética, a gente está falando de um elemento que possui energia que foi produzida por um movimento, mecanicamente. Então, eu vou lá no travesseiro e aperto, né? Então, isso foi um evento mecânico. E ela absorve esse evento mecânico, mas ela não devolve. O travesseiro não devolve. Então, tem partes do tecido facial que é mais viscoso e que não devolve. E essa parte mais viscosa, ela não é boa para transmissão de força, obviamente. E tem partes do sistema facial que tem a característica mais elástica. E essa parte do sistema facial que tem a característica mais elástica, ela consegue também absorver energia cinética, mas ela devolve. E aí tem um ponto muito importante quando a gente fala de energia cinética, né? Energia que é produzida através do movimento, mas que está sempre relacionado com velocidade. Então, quando a gente fala que partes da face possuem essa característica elástica, é importante que se tenha velocidade. Se a gente for pensar, por exemplo, numa sequência de saltos dentro de um treinamento físico, um indivíduo que está pulando corda. Então ele pula corda e tem uma atividade muscular, mas também tem uma atividade ali, né, de tendão, junção miotendinosa e por aí vai partes do sistema facial que conseguem devolver essa energia elástica e esse indivíduo então ele consegue pular corda por mais tempo. Agora, se ele salta, para, salta, para, salta, para e quebra esse ciclo que exige velocidade, então ele vai ter uma maior atividade muscular. Porque aquela parte elástica do sistema facial, quando você tira a velocidade dela, ela não tem condição de devolver a energia cinética que ela acabou de absorver. Então, sempre o componente de velocidade está ligado a essa questão de devolução da energia cinética. Né? Lá na matriz extracelular, eu falei da questão de fibras e da substância fundamental. Então, vamos entender essas fibras. Né? A principal fibra, o principal elemento do tecido facial é o colágeno. Então, lá na parte das células, a célula produz o colágeno. E aí, quando ela produz o colágeno, aquilo vai virando uma fibra. Então, aquela fibra, ela está lá na substância fundamental. Tem fibras de elastina também, mas é grande parte fibras de colágeno. Essa fibra de colágeno, ou essas fibras de colágeno, assim, para a gente entender muito bem o que é, a gente pode pensar como um desenho de uma teia de aranha. Parece um caos, mas não é. É organizado, porque, por exemplo, na questão da aranha, tem teia que a arquitetura é para ela se alimentar, para ela capturar alimento. Mas tem teia que a arquitetura é para fuga. E aí é uma outra arquitetura.
Então, é um outro formato. Existe a função, e aí, então, tem um desenho diferente. O interessante é o seguinte, né? Quando a gente pensa na teia de aranha, eu gosto muito desse exemplo por conta disso. A teia de aranha, ela é uma fibra proteica. E o colágeno também é uma fibra proteica. Então, a gente tem, nesse exemplo, né, de comparação, duas fibras proteicas. Só para a gente ter uma ideia da força de fibras de proteína, né? No caso da aranha, vamos pegar a aranha como exemplo de novo. Então, ela produz ali a teia, que são fibras proteicas, e aquele diâmetro, né, da teia, que é praticamente invisível para a gente, ela consegue, por exemplo, segurar, se a teia está aqui, ela consegue segurar um besouro grande que está voando. Ela é muito forte. Então, de acordo com alguns testes, parece que ela é 5 vezes mais forte que um fio de aço que tem o mesmo diâmetro. Então, ela é muito forte. E aí a fáscia vem com as fibras de colágeno, que também é proteína. E que também tem uma capacidade de tensão muito grande, principalmente em algumas regiões, né? Então, por que eu trouxe esse exemplo da aranha? Para a gente entender que a fibra de colágeno é muito forte. Quando eu dou o exemplo de que são cabos de aço dentro do aquário, eu imagino os cabos de aço justamente por conta da força que a fibra de colágeno apresenta, por ser uma fibra de proteína. Então ela é muito forte. Ela é muito forte. E aí, eu trouxe um exemplo aqui interessante, né? Esse exemplo que eu trouxe aqui é por conta das atividades do meu filho. Que teve um dia que a escola pediu para ele fazer um telefone sem fio. E a gente fez um telefone sem fio gigante, né? Um telefone como esse aqui, eu fiz um pequenininho, mas a gente fez um muito grande. E aí tinha hora que a gente conseguia escutar a voz do um do outro e tinha hora que não. E se a gente for parar para pensar, é mais ou menos como uma fibra de colágeno ou uma fibra da teia de aranha, né? A teia de aranha, ela fica super esticada, né? E ela tem uma tensão ali. Mas se você for com o dedo num canto da teia de aranha e a aranha estiver do outro lado, ela vai sentir o movimento. Quando cai alguma coisa na teia dela, ela sente o movimento da teia e vai lá e sabe que alguma coisa caiu. Por quê? Porque essa teia, né, esse fio, ele está esticado e ele distribui tensão. Então, é a mesma coisa com o telefone sem fio. Quando a gente estica, a gente consegue um falar aqui e outro escutar aqui. A gente deve ter feito aqui, deve ter dado uns 3 metros ou mais, e dava para escutar numa boa. Por que dá para escutar quando o telefone sem fio está com o fio esticado e não dá para escutar quando ele está frouxo? Ó. Quando ele está assim, não dá para escutar. Porque quando ele está um pouco frouxo, não tem conexão. A gente está vendo, né? Uma parte está conectada na outra. Mas tensionalmente não existe conexão aqui. Quando está esticado, a vibração da minha voz ela é transferida tensionalmente até o outro lado. Mas se eu relaxo, isso não existe. No nosso corpo, e se a gente for pensar, por exemplo, a gente foi lá, meteu o dedinho lá na teia de aranha. Então a gente teve, se a gente for pensar no nosso corpo, é como se houvesse uma atividade muscular, é o dedinho, e aí existe uma distribuição de tensão por conta daquela atividade muscular que permeia o corpo, que vai ser distribuído. Então a gente tem, quando se fala de fibras de colágeno, não é o tempo todo assim, mas é uma ideia base de que ela existe para transmitir tensão. E para isso ela precisa ter, então, um pré-tensionamento. Agora, dependendo do estilo de vida que a gente tem, não existe esse pré-tensionamento ideal. Então, vai depender muito do estilo de vida que a gente tem e dos estímulos mecânicos que a gente oferece para o sistema, né? Essa tensão produzida pelos músculos, ela pode adotar várias direções. Porque se a gente for pensar no sistema facial, vamos pensar só na estrutura. A gente tem várias camadas, e aí a gente tem uma camada, né, que tem fibras para o lado de cá, e aí tem uma camada
por cima que tem fibras para o lado de cá, e tem uma outra camada que tem fibras para o lado de lá, que, por exemplo, o desenho da face toracolombar. Então, a gente tem um monte de direções. Quando você produz força, esse direcionamento de tensão, ele vai adotar, o caminho que essa tensão vai percorrer vai depender do movimento que você quer produzir e também das suas experiências anteriores com relação ao movimento. Então, tudo é construído e reconstruído o tempo todo. É por isso que a gente fala, né, que o sistema facial é altamente adaptável. Ele é adaptável porque depende do estímulo que a gente dá e, de repente, em um determinado momento da vida, a gente começa a dar outro estímulo completamente diferente e a face, assim, pode se adaptar a esse outro estímulo completamente diferente. Independente da idade, existe a função. Se ela é mais rápida ou mais devagar, tudo bem, aí é uma outra questão, mas a função existe, é uma função dela. Ela é adaptável, ela oferece para a gente essa adaptabilidade. Né? Um exemplo disso, seria legal, eu sei que tem como colocar a imagem aqui no Instagram, mas eu não sei como é que faz, eu vou estudar depois para saber como é que é, mas existe uma imagem muito interessante de um artigo de um braço engessado. Então, tiraram a foto do tecido facial antes e 6 semanas depois de um braço engessado. Então, antes, esse tecido facial ele tinha uma arquitetura definida. E ela é definida por conta de movimentos que aquele braço fazia. E aí o braço ficou engessado durante 6 semanas, 1 mês e meio. Depois, tiraram a foto. A arquitetura era completamente diferente. Você percebia que a olho, né? É uma percepção a olho, a gente não consegue fazer a leitura daquela organização, mas aparentemente era uma organização um pouco menos eficiente do que quando ele fazia movimento. E tinha uma arquitetura mais pobre, uma teia amassada, sabe? Então, o estímulo que a gente dá é importante. Ela é muito adaptável e esse é talvez uma das grandes características do sistema facial, né? E aí a gente fala de sistema, né, Mônica? Então, assim, acho que é legal também a gente dar mais detalhes sobre o que é o sistema, né? Oi, tá me escutando? Não, não estou ouvindo. Rafa, tá me ouvindo? Travou, travou. Voltou? Ah, agora voltou. O Lucas mandou mensagem aqui, falou que o seu tá travando mesmo, viu? Obrigado, Lucas. E aí o Lucas também depois, ele colocou uma pergunta aqui, depois a gente lê, tá, Lucas? Ah, ela saiu e daí ela volta agora, vamos ver se vai melhorar. Obrigado, Luísa. Se o meu estiver travando também, pode falar, viu, gente? Deixa eu ver se ela... Eu vou ativar os comentários aqui, porque eu vi se ela entrou. Ah, voltou. Aí, voltou, Mônica. Mas eu não estou te escutando. Não estou te escutando. Voltei? Ah, acho que agora está escutando. Oba! Tá me vendo e ouvindo? Tô sim. Não tá me escutando? Agora eu tô. E a... Melhorou? Parece que sim. Tá com um delay. Tá travando, né?
Você está usando Wi-Fi ou 4G? Desculpa, pessoal, problemas técnicos, né? É uma pena, né? Mas, vamos ver, ela vai tentar de novo. Ah, descobri como é que põe foto aqui. Já descobri. Aguenta aí, gente. Bebe água enquanto isso. Aí, voltou. Voltou? Tá me vendo, ouvindo? Tô vendo agora. Tá? Ótimo. Uhum. Eu mudei a internet, mudei, enfim. Bom, Beleza. agora vai. Então tá bom. Eu tô escutando um barulhinho, será que é aqui? Bom, Não sei, aqui eu não tô escutando, não. né? Então tá bom. Então vamos lá. Bom, Rafa, você falou tudo? Posso entrar? Pode, pode. Posso? Então, né, no gancho do que o Rafa falou sobre a fáscia, sobre todas as fibras, agora a gente vai falar um pouquinho do que é o sistema facial. A fáscia, ela é um tecido que faz parte do sistema facial e que tem conexão com todos os sistemas do nosso corpo. Isso é importante ficar claro. Ela constitui, então, um importante elemento de comunicação mecânica entre vários sistemas corporais. E esse sistema facial, ele interpenetra e envolve todos os órgãos, músculos, ossos, fibras nervosas. Então, ele dota o corpo de uma estrutura funcional e proporciona um ambiente que permite que todos os sistemas do corpo operem de maneira integrada. Então, ele cria um contínuo facial. Então, a gente pensa no corpo, né? Porque a gente estudou a anatomia de forma separada, mas a gente tem que entender que o ser humano ele tem que ser considerado como uma unidade funcional. E esse contínuo, ele vai da cabeça aos pés, como o Rafa falou, da fáscia superficial à fáscia profunda. É uma trama mesmo, é como se fosse essa teia de aranha que o Rafa trouxe de forma brilhante. Então, isso dá suporte, dá conexão e gera, como o Rafa também falou, transmissão de força e gera informação. E por que essas informações são tão importantes? Porque esse sistema é considerado o nosso maior órgão sensorial. Então, hoje com as pesquisas, dentro, né, da fáscia, do sistema facial, está permitindo a compreensão de uma conectividade anatômica, biomecânica e neurológica do corpo por meio dessa rede facial. Então, não tem mais separação. Então, a gente pensa nos sistemas de forma separada, mas não tem separação. E eu gosto de um exemplo do Myers, né, de Tom Myers, que ele fala de uma forma assim muito legal, que a gente fala sobre Oceano Atlântico, Oceano Pacífico, Oceano Mediterrâneo, mas na verdade é realmente um oceano que interconecta todos os oceanos, né? Então, é um oceano. A gente dá os nomes, mas na verdade é um oceano. E no nosso corpo é a mesma coisa, a face ela é a mesma. Então, a gente, por exemplo, fala sobre os nervos individuais, mas a gente sabe que o sistema nervoso reage como um todo. E aí o Rafa trouxe, né, da questão muscular. Então, cada músculo ele tem o seu invólucro. Então, a gente estuda, né, epimísio, perimísio, endomísio, mas ninguém falou pra gente que eles fazem parte dessa trama facial. E fazem. Por exemplo, cada fibra muscular é envolvida por um tecido facial que serve para protegê-lo e mantê-lo íntegro. Cada miofibrila. E tudo isso, gente, precisa deslizar, precisa se conectar. O que isso significa? Que toda estrutura interna e externa dos músculos possuem comunicação. Então, quando a gente dá um estímulo no músculo, então quando a gente pensa, sei lá, em quadríceps, a gente pensa assim na contração do quadríceps, mas na verdade há um recrutamento dessas células, né, dessas unidades motoras,
mas o que acontece é que as fibras musculares adjacentes, elas podem sentir a tensão que é produzida via fáscia. Então, eu não posso só contrair aqui o meu quadríceps. Isso vai gerar tensão por toda a perna, por exemplo. Então, vai passar não só do quadríceps, mas para o posterior da coxa, porque tem transmissão. Então, essa tensão provocada pelo recrutamento dessas fibras musculares vai fazer com que haja comunicação com os músculos vizinhos, e isso transfira não só, né, a gente pensa ali só na coxa, mas isso vai ser transmitido para cima e para baixo também. E é muito importante a gente pensar no sistema facial como parte de todos os sistemas. Então, se alguma coisa acontece no sistema facial, também vai comprometer os outros. E falando de sistema, né, Rafa, a gente vem estudando bastante o sistema facial e aí o sistema imunológico, e a gente tem visto muito essa relação e essa interação, né, de sistemas. Então, como o sistema facial, né, o que a gente tem de hipótese hoje é que uma mobilidade normal desses tecidos faciais que precisa, né, para o movimento que a gente estuda, uma rigidez nesse tecido, uma falta de mobilidade pode afetar o comportamento de todas as células que interagem com a matriz do tecido conjuntivo, a matriz extracelular que o Rafa comentou agora há pouco, né? Então, que esse deslizamento intratecidual, ele melhora a distribuição de tensão por todo o corpo. Então, a gente pode falar de tensegridade, né, da biotensegridade, que é essa dissipação de força por todo o corpo, dissipação de carga. E aí a gente pode melhorar a livre circulação das células de defesa que também circulam nessa matriz extracelular. Então, a gente pensar no sistema facial é a gente também pensar no nosso sistema imune. Né, Rafa? O que você acha disso? Eu acho super interessante e eu até li estava lendo um artigo hoje, e é um artigo de treinamento de força, não é um artigo de treinamento de sistema imunológico, mas olha que interessante. Então, nesse artigo de treinamento de força, os autores eles estavam falando da questão da força pensando no tecido muscular e no tecido facial. Então, não existe essa falta de conexão, mas eles trouxeram uma informação muito importante, olha só. E é uma coisa que a gente já tem estudado há algum tempo, essa relação do sistema imunológico com o sistema imune, né? com o tecido facial, com o sistema facial. Existem bactérias que soltam uma determinada enzima, e essa enzima chama hialuronidase, ela quer dissolver, ela quer acabar com o ácido hialurônico. Então, olha só, por que ela quer acabar com o ácido hialurônico? Então, a bactéria entrou no corpo e ela soltou uma enzima, e essa enzima ela tem a função de degradar o hialuronato, que é a substância que segura a substância fundamental, né? O elemento que segura a substância fundamental. Ela faz isso para ela ter mais mobilidade na matriz extracelular. Se ela tem mais mobilidade na matriz extracelular, então ela pode chegar mais rápido aonde ela quer. Ela pode causar danos mais rápidos do que se, por exemplo, a substância fundamental e a estrutura esponjosa que segura a substância fundamental tivesse ok. Então, isso é muito interessante. Né? No sistema imune, né, a gente pensa, vamos pensar só nas células de defesa, porque o sistema imunológico também tem outros fatores. Vamos pensar nas células de defesa. Então, tem dois caminhos para as células de defesa percorrerem, né, atrás dos vírus, né? Porque quando o vírus entra, por exemplo, estou dando um exemplo do vírus, né? Pode ser vírus, bactéria, algum protozoário. Então, o vírus entra e aí é um vírus inédito para o corpo, né? Sei lá, não precisa ser o Covid, pode ser qualquer vírus inédito, né? Vírus diferente. Então, o sistema imunológico não tem memória desse vírus ainda, porque é inédito. Então, o sistema manda todo mundo para se defender. Vai lá, cambada, vai, todos os soldados, vai lá para se defender. E aí eles têm dois caminhos. Eles vão pela corrente sanguínea e eles vão também pela matriz extracelular. Então, tem um momento em que eles migram do sangue para a matriz extracelular. E aí, quando eles entram na matriz extracelular, eles precisam ter mobilidade. Eles precisam ter livre trânsito. Então, se você tem
Quando a gente fala, a gente ainda não falou, e não sei se vai dar tempo de falar hoje, mas a questão do treinamento do sistema facial. A gente, por enquanto, está falando da estrutura, da importância do movimento, né? Está começando a colocar o movimento agora. Mas quando a gente fala do treinamento do tecido facial, uma parte do treinamento é trabalhar a matriz extracelular, é mudar a estrutura e a condição da matriz, para que ela tenha maior capacidade de transmitir força. Ela está relacionada também a reparo muscular. Então, se você tem uma matriz extracelular ok, então a sua capacidade de recuperação muscular ela é acelerada, ela é otimizada, ela é mais rápida. Então, qualquer tipo de dano, de trauma, a condição da matriz extracelular é fundamental. Então, se você tem uma matriz extracelular ali que está, por exemplo, né, para que serve, né, a substância fundamental que é contida na matriz? Para ajudar no deslizamento de camadas. Então, eu estou fazendo isso aqui, mas tem um monte de substância fundamental aqui em volta dessas camadas. E as células estão percorrendo aqui em volta dessa camada, no meio dessas camadas, né? Se eu tenho uma substância fundamental, uma matriz que não está com uma condição ok, não tem deslizamento, então essas células de defesa, elas têm mobilidade reduzida. Aí uma hipótese. Numa condição dessa, de repente, há um gasto calórico muito maior por parte do sistema imunológico para fazer com que essas células cheguem logo lá, né? Porque elas precisam de energia para chegar lá. Elas precisam de energia, né, para ter essa mobilidade toda. Então, essa relação ela é muito interessante. E tem outros fatores também, tem outras questões relacionadas, né, com o sistema imunológico e o sistema facial. Pouco estudado hoje, mas que parece ter um peso muito legal, né? Uma que estuda já há algum tempo isso Gigante. é a Helene Langevin, né? Que ela já estuda isso há algum tempo, mas precisa de mais estudos aí com relação a isso, né? Mas aí a gente estava falando então a gente estava falando então da face, a gente comentou dela na estrutura e a gente precisa também comentar da face no movimento. Então a face é um elemento, né? Um tecido estrutural, mas ela também é um elemento que possui grande responsabilidade no movimento. Isso é fundamental. Ela não é só estrutural. Ela está viva e ela responde a estímulos específicos. Eu gosto sempre de dar um exemplo, né? A gente talvez não saiba como que aconteceu o início, né? A descoberta de como o músculo é treinado. Mas vamos imaginar que há muito tempo atrás alguém reparou, uai, eu dou um determinado estímulo para o músculo e ele fica mais forte. Uai, eu dou um estímulo de resistência e aí ele se torna mais resistente, né? Então, a partir disso, um estímulo leva o indivíduo a ter mais força bruta e, de repente, fazer um levantamento de peso olímpico. E um outro estímulo leva o indivíduo a conseguir correr uma maratona, por exemplo. Claro que tem outras questões, né, de treinos cardiovasculares, mas existem aí estímulos diferentes que provocam resultados diferentes. O tecido facial é a mesma coisa. Então, você tem um estímulo específico lá para a face, você está estimulando, você está cutucando ele de um determinado modo, e ele vai responder a esse modo. E aí você está do outro lado, cutucando de uma outra forma, e ele vai responder também de uma outra forma. Ele vai precisar de um tempo de recuperação diferente comparado ao outro estímulo. Então, no movimento, ele tem um papel fundamental. Aí, né, a gente falou um pouco de essa é uma questão que eu acho que até vai vir várias vezes, depois a gente até pode marcar uma live só para falar isso. Existe a questão da fáscia no treinamento de força, né? A gente está acostumado a pensar dentro do treinamento físico, que é possível a gente trabalhar o sistema cardiorrespiratório, tudo bem, tem a questão do controle motor, tem a questão do trabalho específico para a força, né, para as várias manifestações de força, para o tecido muscular, mas é possível? Será que existe treino só de força? Será que eu posso pensar apenas num estímulo
voltado para o tecido muscular, isso hoje já não acontece mais, já não pode acontecer mais. Já não pode acontecer mais porque, de acordo com o sistema que você falou. Então, a gente tem lá o endomísio, o epimísio e o perimísio. Que é, na década de 80, 90, o pessoal falava assim, existe um componente elástico no músculo, ponto final, mas ninguém sabe o que é. Hoje a gente sabe que endomísio, perimísio e epimísio são sistema facial. E não só isso, né? Aí tem a questão também da junção miotendinosa, então você tem as fibras aqui, elas vão se juntando, tem a junção miotendinosa, depois vira o tendão, e aí uma coisa vai mudando e vai chegando numa outra parte do sistema. Então, além desses três elementos, existe também a questão, né, da gente colocar agora, isso é importante, também um artigo de 2020 falando isso, existe a questão da gente aprofundar o treinamento de força pensando na matriz extracelular também. Porque tanto a fibra de colágeno é responsável pela transmissão de força, como a matriz extracelular também. Então, hoje a gente precisa pensar numa unidade funcional. Exatamente. O músculo não trabalha sozinho e o tecido facial também não trabalha sozinho. Igual a Mônica falou, então o músculo produz força, lá o quadríceps, mas aquela tensão é distribuída por músculos vizinhos, e se não fosse o tecido facial, esse tipo de produção de movimento não existiria, porque essa transmissão de força é via tecido facial, né? E essa tensão, essa distribuição de tensão, ela acontece no sentido longitudinal, no sentido transversal, ela vai para todas as direções, e ela vai via, eu gosto de pensar num efeito dominó. Você tem aqueles dominós todos empilhados ali, aí o tecido muscular, pá, é aquela força. Mas parte do que acontece no efeito dominó é puramente mecânico, que não exige mais força, é um acúmulo de energia que vai sendo transferido. Isso acontece com a gente. Então a gente tem que pensar agora pensando no treinamento de força especificamente, a gente pensa na unidade funcional. Músculo e face. A gente não pensa só em músculo mais. Pensar só em músculo é um pensamento muito raso hoje. Precisa colocar o tecido facial, precisa colocar, então, a matriz extracelular. Qual é o papel da matriz extracelular na transmissão de força? Na potencialização da força, porque ela é potencializada. Ela não é só transmitida igual. Produzir 80% da minha força carga, da minha carga máxima aqui, e aí o músculo vizinho vai sentir também 80%. Não, de repente ele sente mais, ele consegue potencializar, que é o que acontece com levantadores de peso olímpico, né? Então há uma potencialização. E tem também a questão do papel da fáscia, que também com certeza vai vir a ser uma outra aula, que é o papel da fáscia no alongamento, né, Mônica? Que também tem um papel importante. Alongamento, propriocepção. Opa, deu uma A gente travadinha, tem viu? músculo, tendão, como se fossem coisas separadas. E não tem separação. Agora eu tô, mas tá com um delay, tá travando um pouco. Agora, Ainda tô travando. me vendo e ouvindo, Rafa? Agora eu tô. Tô? Então, pensar uma coisa só. E a facial, ele veio para juntar tudo, não só o sistema músculo-esquelético, mas todos os sistemas do corpo, porque eles interagem. E a gente vai falar mais sobre isso, então também tem essa interação da questão emocional. Então, mecânica, física interfere também na mecânica, vamos dizer assim, emocional. Mas isso vai ser, infelizmente. É.
Você tá me ouvindo e me vendo? Tá travada? Deu. Agora eu vou. Eu estou escutando, mas acho que tá chegando atrasado o áudio. A imagem Ah, também. tá. Acho que Bom, tem estou alguns escutando minutinhos pouco. aí, Rafa. Você quer falar alguma coisa? A gente só tem alguns minutinhos. Ah, Mônica, não, só acho que vale a pena deixar claro que qualquer sugestão de tema é bem-vindo e qualquer pergunta e qualquer também qualquer fala que pode ser acrescentado, né? Sim. Tem, tem algumas perguntas aqui, mas não vai dar tempo de responder, gente. Desculpa, não vai dar tempo de responder, Ai, que porque já está pena. para acabar. Mas pode mandar no direct, tanto da Mônica como no meu perfil, ou do perfil aqui da Move Academy mesmo. E, e é isso. É para a gente também, porque assim, a ideia fazer esse tipo de aula para criar reflexões mesmo, e aí de repente alguém está escutando e fala, caramba, agora como é que eu vou fazer isso? Vamos pensar no treinamento de força, né? Pô, como é que eu vou agora pensar no treinamento de força junto com a face? E aí, eu tenho um aluno que é assim assado, então é legal também trazer essas questões aí, porque não porque a gente sabe a resposta, é provável que a gente sabe e é provável que a gente não saiba também, mas é uma questão de reflexão mesmo. A gente começa a pensar numa coisa, em outra. E tem um monte de profissional aqui que de repente a gente não sabe a resposta, mas outros sabem. A ideia é compartilhar. Acho que essa a ideia é essa. Né? Se você quiser também Exato. encerrar, Mônica. Eu quero agradecer a todos vocês e dizer que a gente está aberto, que vocês precisarem, tiverem de dúvida, por favor, interajam com a gente, que isso é muito importante. E agradecer. Legal. Então tá. Obrigada. Então nós vamos encerrar por aqui. Pessoal, obrigado mais uma vez. Quinta-feira que vem tem mais e a gente vai definir o tema, assim como dessa vez, né? Quem quiser mandar no direct também manda. Algumas pessoas a gente notou que precisavam desses conceitos básicos. Então pode mandar porque a gente pode desenvolver a partir disso, até procurar alguns artigos, alguns fundamentos, tá bom? Então, beleza. Obrigado, gente. Valeu. Foi muito bom. Um abraço. Até quinta-feira que vem. Exatamente. Tchau, tchau.